Mais um passo dado pela contratação do volante do Sevilla, Fernando. Amanhã, segunda-feira, estará acontecendo uma reunião entre o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, e o representante do atleta, Thiago Sampaio. Nessa conversa, o Paulo Brax tem por objetivo passar tudo o que já foi conversado com o volante para o seu agente. A expectativa é que o desfecho venha a ser positivo e logo após esse encontro o Vasco inicie as negociações diretamente com o clube espanhol, qual o Fernando tem contrato até o meio de 2024. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, o último vídeo deste domingão com muitas informações importantes para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, como eu sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, infelizmente hoje o nosso Vasco está na vice-lanterna do Brasileirão. Infelizmente hoje o nosso Vasco está na quinta está 5 jogos, né? Contra a equipe do Internacional lá no domingo retrasado, foi o 5º jogo seguido que o Vasco não conseguiu vencer, muito pelo contrário, foi derrotado. Hoje o momento é ruim. Hoje o momento é complicado, é um momento que nós estamos com dúvida com relação ao restante da temporada. Mas eu faço questão de ser a sua voz, eu faço questão de vir aqui e cobrar, criticar, reclamar, querer mudanças. Então eu conto com você para eu ser a sua voz e ter inclusive mais força para chegar à atual diretoria. Não estamos satisfeitos, queremos reforços, estamos aqui para informar com relação às contratações, aos nomes que vêm sendo negociados com o Vasco, mas acima de tudo, estamos aqui para cobrar mudanças. Do jeito que tá, não dá para ficar. E eu conto com você que tá aí do outro lado. Muitas pessoas estão chegando aqui ao nosso canal, eu tenho certeza que você aí é uma dessas, chegando e não se inscrevendo. Então se inscreva no canal do Gigante Vasco, é de graça, é rápido, é fácil e você ajuda muito o nosso crescimento. Então vem aqui embaixo rapidinho agora e aperte aí nesse botãozinho onde está escrito inscrever-se. Vamos ainda hoje tentar aí chegar aos 95 mil inscritos. Conto com a sua ajuda, além disso deixe aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste conteúdo e é claro, ative também o seu sininho de notificação para fazer com que o nosso vídeo chegue sempre até você. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação. Fala logo de Vasco. Eu quero começar, gente, este Boa Noite Gigante, falando já sobre a situação envolvendo o volante do Sevilla, que pode vir a ser o volante do Vasco, Fernando. Qual é a situação desse atleta que eu tenho a passar a vocês? Um jogador que de fato negocia com o Vasco. Ontem, o jornalista Vene Casagrande, que é, sem dúvida nenhuma, hoje um dos principais jornalistas desse meio de apuração, trouxe essa informação que de fato caiu como uma bomba no meio da torcida vascaína, pois a posição de primeiro volante é uma posição que hoje o Vasco busca no mercado e trata como prioridade a contratação de um atleta para essa posição. Nomes como Gustavo Coediar, já foi falado aqui no canal, e o Vasco tentou de fato negociar com esse atleta. Nomes como Roman Campuzano, que pertence ao Boca, está emprestado ao Giresunspor, também foi falado, Francete do Bordeaux, e vários outros nomes, porque o Vasco vem buscando de fato a contratação de um atleta para a posição de primeiro volante. E ontem um novo nome surgiu, o nome do Fernando. A informação do jornalista Vene Casagrande, já fala Lucas Pedrosa, mas é Vene Casagrande, é que o Vasco teria iniciado nessa última semana as conversas diretamente com o atleta, apresentado ao jogador o projeto de reconstrução do Vasco e o Fernando sendo esse líder desse novo projeto Cruz Maltino. O atleta, gente, tem como vascaíno o seu pai. Essa informação foi falada por ele mesmo lá há 7 anos atrás, quando ainda vestia a camisa do Manchester City. Em uma entrevista dada ao canal do clube inglês, ele revelou que a sua primeira camisa foi uma camisa do Vasco, dada pelo seu pai, que é um torcedor vascaíno. Então, a partir do momento que tudo indica que é um jogador vascaíno de coração, e o Paulo Brax chega diretamente a ele e fala num projeto onde ele será o líder, será a coluna de reconstrução do Vasco, ele se anima. O Fernando se animou com o projeto do Vasco da Gama. Inclusive, gente, segundo informações, ele estaria muito feliz, encantado em retornar ao Brasil e vestir a camisa do Cruz Maltino. Informação que tivemos nessas últimas horas de domingo é que o atleta teria entendido que nesse momento é realmente a fase dele voltar ao futebol brasileiro. O Fernando já está há muito tempo na Europa, tem passagem por Galatasaray, como a gente falou, Porto de Portugal,
passagem pelo Manchester City e agora está no Sevilla já há bastante tempo. Então o Fernando entende, até porque ele ainda não vestiu a camisa de nenhum clube profissionalmente aqui do futebol brasileiro, que é o momento de ele voltar ao Brasil, voltar ao seu país e vestir a camisa aqui, quiçá, do seu clube do coração. Todas as conversas já aconteceram entre Paulo Brax, em nome do Vasco, e o atleta. E exatamente por esse motivo, amanhã, segunda-feira, estará acontecendo mais uma reunião. Uma reunião dessa vez entre o Paulo Brax e o representante do jogador, Thiago Sampaio. A ideia nesta conversa é colocar tudo aquilo que já foi conversado com o Fernando, passar agora, né, dessa vez, para o empresário do atleta. É mostrar que o jogador de fato gostou do projeto, é mostrar que o próprio atleta autorizou o Paulo Brax a avançar nas conversas e representar e se sentar, né, com os seus representantes, e caso as conversas venham a ser positivas também com o representante do atleta, amanhã, segunda-feira, o Vasco vai seguir ainda mais com essa negociação e agora ir diretamente ao Sevilla, pois não é uma situação fácil. O Fernando gostou. Entre Vasco e jogador, gente, já está praticamente tudo certo com relação ao projeto que foi passado. Ainda é uma fase embrionária, mas a partir do momento que o atleta gosta do projeto e tem o desejo de fechar com o projeto, é o passo principal. Então o principal o Vasco já tem. Agora falta o Vasco dar prosseguimento. E o grande problema pode ser o Sevilla, pois o Fernando tem 35 anos, mas é um atleta que foi campeão agora há pouco, nesse último mês, da Europa League, jogando 90 minutos na final contra o Roma. Então é um jogador grande, um jogador que está, não no auge, mas vivendo um grande momento mesmo diante da sua idade no futebol europeu. E ele tem contrato com o clube espanhol até o meio do ano que vem. Então o Vasco, além de negociar com o Fernando, tem que também tentar negociar com o Sevilla uma rescisão contratual mútua entre as partes para que o Fernando vista a camisa do Vasco. Além desse problema tem mais um, é o fato da informação ter vazado. A informação que tivemos é que o Vasco não queria que fosse vazada essa informação, para não criar um clima de otimismo que já foi gerado em nós torcedores por ser um grande jogador, um jogador de nível europeu que muda de fato o nível do elenco do Vasco da Gama, e principalmente não chamar a atenção do mercado, chamar a atenção de outros clubes para que o Vasco não ganhe concorrência. Um exemplo, o Vasco chega para o Fernando e oferece 700, 800 mil. Chega o São Paulo, sabe que o Fernando está em negociação aberta, e oferece 900. Então o Vasco não queria que isso acontecesse, queria que ficasse em sigilo. Foi vazado, então agora o Vasco corre mais ainda contra o tempo, exatamente por isso essa reunião já está marcada na segunda-feira para fechar a contratação o quanto antes, para que outros clubes não apareçam e acabem complicando essa situação. O Vasco se interessa muito, há uma esperança, uma expectativa, um otimismo muito grande para que essa negociação venha a ser fechada, um nome realmente que muda o nível desse elenco do Vasco. Te anima, torcedor? Amanhã tem reunião e, é claro, amanhã estaremos aqui de olho para trazer a vocês. Então, ó, mais uma, hein? Se inscreva, porque amanhã você vai querer saber o que aconteceu nessa reunião, não vai? Então se inscreva no canal para que você aqui, diretamente com o canal do Gigante, saiba tudo o que tá rolando. E, gente, prosseguindo aqui o vídeo, né? Porque estamos falando sobre possíveis chegadas, mas também tem saídas. Tivemos informação nessa parte da tarde de domingo sobre dois nomes aí que estão chamando a atenção e muito do mercado do futebol europeu. O primeiro deles é um nome que a gente já trouxe aqui, Lucas Piton, jogador hoje que veste a camisa do Vasco, um atleta que estava na pré-lista de convocados da seleção italiana e um nome que voltou a ser assunto na imprensa italiana nesses últimos dias. É um atleta que tem essa dupla nacionalidade, ele é tanto brasileiro quanto também italiano, um jogador jovem de 22 anos que pode ter uma progressão gigantesca lá no futebol da Itália. E qual a informação do Di Marzio, gianlucadimarzio.com, um jornal da Itália, um veículo digital da Itália, é que muitos clubes europeus, principalmente do próprio futebol italiano, estão nesse momento de olho e muito em Lucas Piton. O lateral que vem sendo um dos destaques do Vasco, como cita o próprio jornal, apesar da péssima temporada, vem despertando a atenção de clubes da Europa. E citou ainda durante essa matéria que realmente o atleta esteve presente, né, na lista de pré-convocados da seleção do Mancini, que é o técnico da seleção italiana, Roberto Mancini. Então essa é a informação que nós temos. O Lucas Piton vem despertando os olhares e eu acho muito... eu, pelo menos vendo, acho muito nítido, né, que nessa próxima janela vão chegar ofertas sim pelo Lucas Piton. Cabe ao Vasco vender ou segurar o atleta. Eu acho que o Piton saindo agora, nesse meio do ano, vai ser muito prejudicial ao Vasco. Dificilmente o Vasco vai conseguir segurar, porque realmente muitos clubes estão de olho nesse jogador. Mas sair o Piton no meio do ano vai complicar e muito a vida do Cruz Maltino.
Outra informação ainda sobre atleta de saída, ou aliás, que pelo menos tem o desejo de uma saída por parte de clubes da Europa, é o Ryan. Ryan que vem ganhando oportunidade, né, nessas últimas partidas contra o Internacional, foi titular, foi o melhor jogador da equipe, marcou o gol, inclusive, o único do Vasco na partida, vem despertando o interesse do Barcelona. E a imprensa espanhola, nessa última semana, lá o jornal Sport, trouxe ainda mais informações sobre essa situação. O jornal confirmou que o Barcelona vem monitorando o Ryan há bastante tempo. Não é algo de hoje, mas algo de muito tempo. O Barcelona já acompanha o Ryan há 1 ano e meio. Quem é o responsável hoje pela observação do Ryan, por analisar o Ryan de pertinho, é o Deco. Meio campo, que teve passagem pelo Barcelona, pela seleção de Portugal e pelo Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Hoje ele é como se fosse um olheiro, um scout do próprio Barcelona aqui na América do Sul. Além de também empresário de alguns atletas. Então o Deco acompanha de perto essa situação. O próprio jornal cita o Ryan como um extremo canhoto com grande potencial e uma das joias brasileiras que o departamento de olheiros do Barça observa atentamente há mais de 1 ano e meio. Exatamente dessa maneira que o jornal cita a situação do Ryan. Ele que foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do Vasco e o jogador mais jovem no século XXI a marcar um gol com a camisa do Cruz Maltino. Então, torcedor, vem chamando a atenção. Lucas Piton da Europa, Ryan também do futebol espanhol no contexto geral com o próprio Barcelona. E tem mais um nome, só para finalizar aqui. Marlon Gomes, outro nome que também chama bastante atenção. Acabou, né, o Mundial Sub-20 nesta última semana. O Uruguai foi o grande campeão da competição. O Brasil acabou sendo eliminado nas quartas para a seleção de Israel. E foi divulgada a seleção desse torneio. Nela aparece Marlon Gomes. O Marlon Gomes esteve presente, entrou na seleção dos jogadores com as melhores notas do Sofá Score. Tem uma nota aí de 7,58. Ela tem a terceira maior média de notas da seleção que faz parte aí desse Mundial Sub-20. Marlon Gomes é um cria das categorias de base que desperta a atenção de vários clubes e dentre eles o Milan é o que mais está interessado e já chegou até a conversar com o Vasco sobre a situação desse atleta. Então Piton, Ryan e Marlon Gomes, de olho neles porque a Europa está em cima desses 3 jogadores. Você acha que vale a pena a venda? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Gente, para finalizar o vídeo, falar sobre 3 notícias rápidas. A primeira se trata de uniforme, camisa. O Vasco já iniciou a confecção do novo 3º uniforme do clube. Segundo o jornalista Juan de Lima, essa camisa será preta e o clube irá homenagear o centenário dos Camisas Negras que se dá neste ano de 2023. Então uma linda homenagem aí lá de 1923, o ano que os Camisas Negras encantou o futebol do mundo. Além disso, outra informação importante que se trata de mudanças no Sub-17. Nesta última semana falamos da saída do Gustavo Almeida, o técnico do Sub-17 que foi demitido junto com seu corpo de funcionários. E nesses últimos dias tivemos a confirmação da chegada de um novo profissional ao Sub-17. Segundo o jornalista Lucas Tanaka, o técnico da equipe Sub-17 do Atlético Mineiro, que é o Ramon de Lima, pediu demissão do clube. O Ramon havia sido convocado para a seleção brasileira da categoria, no caso a seleção Sub-17, que treina inclusive o Ryan, que foi convocado e estará cedido à seleção no final desse mês de junho. O técnico Ramon de Lima é o auxiliar dessa seleção brasileira Sub-17, será inclusive nos dias 27 e 30 de junho, quando a seleção brasileira das categorias de base irá disputar 2 amistosos. O Ryan estará presente junto com esse treinador, então é um treinador realmente muito forte aí nas categorias de base. Ele foi demitido, pediu demissão do Atlético Mineiro e chegará ao Cruz Maltino. Ele está indo ao Vasco, pediu demissão do Galo para fechar com o Gigante da Colina. O projeto deve ter encantado, então o Vasco tem um novo treinador. Demitiu o Gustavo Almeida para fechar com o Ramon Lima. E para finalizar também, ainda falando sobre base, hoje o Vasco enfrentou a equipe do Resende pelas semifinais, pelas quartas de finais do Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco venceu pelo placar de 3-1. Primeira partida já havia vencido pelo placar de 3-0 e agora o Vasco aumentou ainda mais, né, nesse placar, colocando 3 em cima do Resende, no agregado 6-1 para cima do clube. O Vasco irá enfrentar a equipe do Botafogo nas semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. Tranquilo, rapaziada? Então, muitas informações, um domingão bastante citado e uma segunda amanhã que promete, hein? Então, torcedor, se inscreva, ative seu sininho de notificação, porque 7 horas em ponto a gente vai estar aqui e eu quero que você também esteja para ficar muito bem informado do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, compartilhem o nosso vídeo, fiquem com Deus e como sempre falamos, saudações vascaínas.
Gol!